A indústria farmacêutica é capaz de alterar o comprimento da cadeia aberta dessas medicações e, desse modo, modificar a seletividade dessas drogas pelos receptores alfa ou beta adrenérgicos. Olá, eu sou o Wagner, seu professor favorito, e no nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre medicações adrenérgicas que são comumente utilizadas no ambiente hospitalar, especialmente nas unidades de emergência e nas unidades de terapia intensiva. Vamos para o vídeo? Se liga que é sucesso! Bom, pessoal, a estrutura química dos fármacos adrenérgicos ela é basicamente dividida em duas partes. Uma porção fechada da cadeia, que é conhecida como grupamento catecol, que é constituída de um anel aromático que está ligado a duas hidroxilas, e uma porção acíclica ou aberta, que é chamada de radical alquil. Esse comprimento do radical alquil ele varia entre as medicações, de modo que quanto menor for o comprimento do radical alquil, ou seja, da cadeia aberta, maior será a afinidade do fármaco pelos receptores alfa. E quanto maior for o comprimento da cadeia alquil, maior vai ser a afinidade pelos receptores beta. Esses receptores, tanto alfa quanto beta, são proteínas transmembrana, estão acopladas a uma proteína G trimérica e que controlam o tônus da musculatura lisa vascular e da musculatura lisa bronquiolar, ou seja, eles são capazes de promover vasoespasmo, vasodilatação, broncoespasmo ou broncoconstricção. Essa figura ela mostra para a gente, do lado esquerdo, a estrutura da noradrenalina, do lado direito, a estrutura da adrenalina. Como a gente comentou, a estrutura dessas medicações é um anel aromático, que é conhecido como grupamento catecol, ligado a duas hidroxilas, e uma cadeia aberta, que é a cadeia alquil ou radical alquil. A noradrenalina ela apresenta um comprimento menor do grupamento alquil em relação à adrenalina. Logo, a gente pode constatar, então, que a noradrenalina ela vai ter uma maior afinidade pelos receptores alfa do que pelos receptores beta. Entretanto, todas essas medicações adrenérgicas elas são capazes de se ligar tanto aos receptores alfa quanto aos receptores beta. Entretanto, preferencialmente elas irão se ligar ao receptor de maior seletividade para elas, e a partir da impregnação desses receptores, elas poderão se ligar aos outros receptores. Esta outra figura ela mostra para a gente a estrutura química da dobutamina, evidenciando também o grupamento catecol, ligado às suas duas hidroxilas, e uma cadeia muito maior do que a cadeia da adrenalina e da noradrenalina, que é a cadeia alquil da dobutamina. Ou seja, essa droga é uma droga que tem uma seletividade bem maior pelos receptores beta do que pelos receptores alfa. Bom, pessoal, então como nós vimos, a noradrenalina é o fármaco que apresenta um menor comprimento da cadeia alquil. Logo, ele terá uma seletividade maior pelos receptores alfa do que pelos receptores beta. Os receptores alfa-1 estão localizados nos vasos periféricos e quando eles são estimulados, eles promovem vasoconstricção e desse modo são capazes de aumentar a pressão arterial. Logo, sempre que o objetivo for elevar a pressão arterial, a droga de primeira escolha vai ser a noradrenalina, pois ela vai conseguir agir de uma forma mais seletiva nos receptores alfa-1 e trazer esse efeito para o paciente. Já a adrenalina é uma medicação que ela apresenta uma seletividade um pouco maior para os receptores beta do que pelos receptores alfa. Entretanto, ela é considerada uma droga de seletividade mista. Ela age bem tanto em receptores alfa quanto em receptores beta. Bom, os receptores alfa-2 que nós não falamos, eles estão localizados em neurônios pré-sinápticos e estão mais relacionados à ação de medicamentos que têm função sedativa, que nós não abordaremos hoje. Os receptores beta-1 estão localizados no miocárdio
e os receptores beta 2 estão localizados na musculatura lisa bronquiolar e também nos vasos periféricos, da mesma forma que os receptores alfa 1. Bom, quando os receptores beta 1 são estimulados e eles estão localizados no miocárdio, eles promovem dois efeitos importantes. O primeiro efeito, que nós chamamos de efeito cronotrópico positivo, que diz respeito ao aumento da frequência cardíaca, e o segundo efeito, que nós chamamos de efeito inotrópico positivo, que diz respeito ao aumento da força de contração e, desse modo, promove um discreto aumento na pressão arterial, que não chega a ser comparado com o efeito que alfa 1 promove nos vasos periféricos ao promover a vasoconstricção. Com relação à ação da adrenalina, ela vai agir tanto no miocárdio, através dos receptores beta 1, promovendo então os efeitos cronotrópico e inotrópico positivos, e também ela vai agir nos receptores beta 2, promovendo broncodilatação. Então essa droga é uma droga ideal para situações de parada cardiorrespiratória, em que você precisa aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial e ao mesmo tempo promover broncodilatação. Já com relação à dobutamina, ela apresenta uma cadeia alquil bastante grande, logo ela vai apresentar uma seletividade muito maior pelos receptores beta do que pelos receptores alfa. E ela apresenta uma seletividade maior pelos receptores beta 1 do que pelos receptores beta 2. Desse modo, elas vão agir menos na musculatura lisa bronquiolar e mais no miocárdio, promovendo então os efeitos cronotrópico positivo e inotrópico positivo. Logo, se o paciente estiver apresentando um quadro de bradicardia e o objetivo for elevar a frequência cardíaca do paciente, a droga de primeira escolha vai ser a dobutamina, uma vez que ela apresenta uma seletividade maior pelos receptores beta 1 adrenérgicos. Do mesmo modo, nós temos drogas também que têm uma seletividade maior pelos receptores beta 2 do que pelos receptores beta 1. Logo, essas drogas elas vão agir muito mais na musculatura lisa bronquiolar, promovendo broncodilatação, do que no miocárdio, como por exemplo o albuterol e a terbutalina. Vou deixar uma tabelinha aqui para vocês de brinde, contendo a seletividade de diversas medicações adrenérgicas que são utilizadas no ambiente hospitalar, para que vocês possam então se familiarizar com essas medicações e entender melhor como é que vai ser a ação delas no organismo quando vocês observarem a utilização delas no paciente de vocês. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E para vocês, um beijo e tchau. I have to go now.